A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá. E eu sou a Juliana Yamaoka. A gente começa um programa que é produzido em colaboração com o CEL Jaguaré, com a colaboração, claro, da Coordenação de Cultura. Nós estamos aqui no Teatro do Céu, montamos um estúdio sobre o palco, deixamos a porta aberta para os alunos, para a comunidade, para vocês que nos escutam agora gratuitamente. E lembrando que Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais e a gente recebe sempre convidados especiais. E a de hoje é muito, muito especial. Estamos aqui falando, vocês estão nos ouvindo, vocês escutam a voz, mas agora vocês vão escutar a voz. Nossa convidada, Jaiana Paiva, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Você tem uma formação de canto lírico, que é algo muito longe das pessoas. Sim. Porque as pessoas não sabem o que é o canto lírico, embora todo mundo cante o tempo inteiro. Explica um pouco melhor para nós. O canto lírico é um jeito de cantar com uma técnica que não precisa de amplificação sonora, basicamente isso, assim, né? Sem o microfone Sim. Você consegue executar as canções que você canta. Isso, exatamente. Então a gente tem um trabalho bem longo e árduo por vários anos para desenvolver a capacidade da expansão do som através dos ressoadores, né? Através dos seios da face, vamos dizer assim, que seria os ossinhos que a gente tem assim no rosto, né, amassando o rosto, não sei como dizer isso. Você está fazendo gestos, a gente está sem imagens, sim. mas a gente pode descrever, né, Juliana, Sim. que ela está apontando assim para o rosto, para a articulação da boca, etc. Isso. Mas e você deu uma bela explicação técnica, né? É um canto que prescinde, ou seja, não usa os microfones. Exato. É o canto que as pessoas podem associar a uma execução junto à orquestra, a uma apresentação de artes cênicas numa ópera, a um grande coral, talvez. Essas são as ocasiões em que você se apresenta, em que o cantor ou a cantora lírica entra em cena. Isso, exatamente. A gente atua em concertos, óperas, recitais também, né? Tem um movimento de cantar solos com corais também, né? Tem também só participantes de corais também, né? Dentro do canto lírico. Porque assim, tem essa categoria do solista e do cantor lírico, de coro mesmo. O solista, pelo que o nome diz, desculpe só se eu estou falando bobagem, eu estou entendendo, é quem faz um solo. Isso. Você tem a sua voz como um instrumento e aí tem o momento dedicado à sua participação individual. Exatamente. Aí, esse solista é contratado, né, para fazer determinadas obras. Então ele faz parte ali de várias, exerce várias funções. Tem também a parte cênica, né, quando a gente encena nas óperas, que aí sim tem um personagem, tem todo o figurino, mas tem também um movimento de concerto. Então esse concerto são peças feitas geralmente para orquestra, coro e solista, né? Aí tem quartetos, trios, vai depender do concerto que a gente for apresentar também. Um solista pode fazer parte de um coro, mas nem todo membro de coro é necessariamente capaz de atuar solo. Isso, depende do coro. Então, se for o coro lírico do Teatro Municipal de São Paulo, todos são, por natureza, solistas. Entende? Eles entram eles fazem um teste específico para coro, mas eles precisam cantar obras que estejam dentro de um repertório solista. Então, sim, se a gente tem um coro lírico com vozes para ópera, inclusive, são solistas, mas que estão cantando em coro. Agora, geralmente, quando a gente a gente olha esses coros que tem coros mais de música popular e
que tem uma roupagem erudita, sabe? Aquela coisa de arranjos de música. A música ela é popular, mas ela foi arranjada, ela foi remodelada para ser executada com instrumentos de orquestra. Também, isso. E aí, esses grupos, sim, esses grupos podem ser só cantores de coro. Então, tem essas pessoas que só fazem coro. Elas não tem, às vezes elas estão ali, geralmente, porque amam fazer aquilo, não necessariamente porque trabalham e vivem daquilo, sabe? Mas, basicamente, se a gente tem um coro profissional, sim, eles vão ser cantores líricos profissionais e aí sim eles atuam também como solistas. E a preparação é diferente? Por exemplo, hoje você estava nos contando que você tem um ensaio e uma apresentação. Isso. E aí, como que eu imagino que a respiração é fundamental, né? Sim. Na sua apresentação. Então, conta assim, em detalhes. Você vai chegar, você vai ensaiar, você respira, você bebe água, você come alguma coisa. Assim, todos os detalhes. Pegando carona até, ela falou assim, depois de uma árdua preparação e formação, eu também fiquei curiosa. Me tornei cantora lírica, né? Como é esse caminho? Né? Sim, primeiro eu falo do caminho e depois da apresentação. Acho que é legal você dizer, né, qual foi o processo para chegar até aqui e como é hoje performar o seu trabalho de cantora. Legal. Bom, para chegar até aqui foram vários anos. Existiu uma escolha de vida, assim, que todo músico, eu acho que passa, né? Primeiro para pensar assim, será que eu quero isso para minha vida? Então, existiu isso, assim, na minha história de vida. Esse momento de entender que eu tinha uma voz, que eu poderia trabalhar ela, assim. Então, eu fui descoberta por uma professora na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá ela me ouvia cantando em corais, amadores, inclusive. E ela falou, um dos regentes desse coral falou, gostaria que essa corista fosse trabalhada mais. Então, quando ela viu a minha voz, observou ali as minhas características, inclusive físicas, né? Ela falou, nossa, estamos diante de uma voz para ser lapidada. Ela usou esse termo, diamante bruto a ser lapidado. E então a gente começou esse processo por mais ou menos 1 ano e meio com ela. Eu tinha aulas quase que todos os dias, assim. Foi uma coisa bem intensa. E na sua família tinha artistas? O pessoal sabia o que você estava tentando, querendo fazer? Não, 0 artistas na minha família. Mas tinha uma vontade minha de ouvir músicas que me desconectassem, talvez até da minha realidade, assim, da onde eu vivia, sabe? Então, quando eu assisti pela primeira vez uma pianista tocando, sabe, uma música erudita, eu lembro daquilo tocar minha alma profundamente, assim. E eu pensei, nossa, eu queria fazer isso. Primeiro eu pensei em tocar, né? Depois que eu fui entendendo que essa voz, ela tinha um lugar ali de expressão. E claro, tinha a ver com esse ouvido, com essa sensibilidade da escuta. Não que eu tivesse sido estimulada a escutar esse repertório, mas quando eu ouvia, eu falava, eu quero ouvir isso mais. E aí eu buscava, né? E numa época que a gente não tinha YouTube, não tinha acesso assim a música tão fácil. Tinha que pesquisar para conseguir achar o que você queria. Exatamente. Aí eu lembro de eu ter ganho uns CDs assim de música Chopin, assim, eram os noturnos do Chopin. E um pianista, não lembro quem que estava tocando. E eu lembro de ficar ouvindo aquilo por horas, assim. Eu já era adolescente nessa fase. E aquilo me acalmava também. Acho que tinha isso, sabe? E então, talvez esses sons foram, talvez entrando em mim de alguma forma, foram desenvolvendo a minha musicalidade. Que quando eu me deparei com essa professora, ela falou, vamos trabalhar essa voz, porque tem potencial. Além da parte fisiológica, porque a gente pensa que um cantor lírico, olhando assim como, num geral, né, vamos dizer assim, geralmente tem que ter uma estrutura maior de corpo. Então tem um corpo maior, uma pessoa mais com uma ossatura mais avantajada, vamos dizer assim, sabe? E então tem que ter um pouco mais alto e uma estrutura óssea maior mesmo. Então, talvez ela olhou aquilo e pensou, uau, acho que essa menina tem potencial também por me ouvir, né? E aí fomos desenvolvendo, depois eu comecei a ir a festivais de música para aprender mais e conhecer outros professores, e foi onde eu comecei a pensar em sair de Campo Grande. E aí fui para Goiânia, estudei lá canto lírico, e lá foi a minha formação mesmo acadêmica, né? Então aí eu entendi
muito mais profundamente como eu poderia me preparar para cantar as coisas. Eu já cantava, mas cantava ali com a professora me ajudando, mas eu não tinha um caminho meu para eu aprender, para eu entrar, mergulhar nos personagens, aprender as músicas, entender musicalmente toda a estrutura, né, da parte da música erudita, que é bem complexa, né? Então eu precisei estudar isso profundamente. Isso tudo foi elaborado, foi mais lapidado mesmo na universidade. E aí você chegou à conclusão que você seria uma cantora profissional. Já que aquele seria o seu trabalho. Isso foi um pouquinho antes de eu ir para a universidade, assim, eu já sabia. Já era uma aposta certeira. Já era assim, não, eu tenho que fazer isso na minha vida, sabe? E aí eu fui buscando isso, fui buscando sempre recursos, conhecimento, sempre, por falar em recursos, a palavra de financeiro não tinha, então era sempre assim, estudando, morando em casa de estudante, depois dividindo casa com outras pessoas, sabe? E logo eu já fui contratada para um coro, então um coro lírico profissional, onde eu podia atuar ali e ganhar um salário lá em Goiânia. E foi indo, quando eu vi, eu já estava assim sendo chamada para fazer audições em São Paulo, tentei algumas audições e já fui vista em São Paulo e fui sendo chamada para São Paulo. Você é de Campo Grande, né? Sou de Campo Grande, estudei em Goiânia e aí vim a São Paulo. E esse caminho até chegar nesse ponto, né? Cheguei a São Paulo, um mercado maior, talvez com mais oportunidades aí de tentar trabalhos diferentes. Sim. Você tinha já alguma especialização ou não? No sentido de o canto com a ópera que você mencionou é diferente do canto com orquestra como solista ou com coral, porque você vai estar caracterizada, você está como personagem, você está cantando o texto de uma história que provavelmente teve um pedaço antes, talvez a cena seguinte tenha outros cantores, né? E a ópera também traz as classificações, né, das vozes. As pessoas ouvem falar, é um barítono, é um tenor, contralto, soprano. Como é a sua classificação de voz, por exemplo, para a ópera? Para a ópera eu sou soprano, que canta um pouco mais na linha do soprano dramático, que a gente fala. Dentro da classificação de soprano, a gente tem várias subclassificações, né? Que aí, sim, nós temos a soprano leggero, que seria aquela rainha da noite, sabe? Aquela área da rainha da noite. Eu acabei falando sem pensar, né, que essas expressões podem ser a primeira vez para muita gente que não está acostumado, né? Essas graduações, elas vão pelo tom da voz também, né? O que é o mais grave, o médio, o mais agudo. Isso, tem a ver com a estrutura física e tem a ver com o desenvolvimento do instrumento, né? E a partir desse desenvolvimento do instrumento, essa pessoa que canta, ela entende, né, através dos professores, de quem conduz ali, que voz ela vai transitar, em qual repertório ela vai transitar. Ou seja, logo de cara a gente já sabe, nem todo mundo canta tudo porque fisicamente não dá para alcançar os timbres. Exatamente, isso em relação assim, nesse nicho, né, da música e da ópera, né, e também do canto clássico em geral, assim, do canto erudito. A gente tem músicas e músicas, nem todo mundo vai fazer tudo, é isso, basicamente. E não é porque eu sou soprano que eu vou cantar determinados personagens também. Eles foram escritos e pensados, isso no século XIX a gente está falando, quando a ópera estava em grande evidência, começaram a acontecer essas classificações por conta das pessoas que cantavam a ópera. Então, os compositores tinham seus sopranos, os seus contraltos, os barítonos, os baixos favoritos, e eles escreviam para aquela voz. Então, com o passar do tempo, a gente entendeu que aquela voz, tem gente que tem uma similaridade com aquela voz, entende? E aí consegue chegar com a dramaticidade daquele personagem na voz, na expressão da voz. Então, essa classificação vocal e subclassificação, ela é muito da ordem de como essa voz se expressa, né? De como aparece esse som, de como ele passa com a orquestra, como ele se integra com a orquestra, como ele chega no público. Então não dá para qualquer pessoa fazer qualquer personagem, qualquer cantor lírico
fazer qualquer personagem. Basicamente isso. E entra naquela questão que eu perguntei da preparação. Então, cada pessoa se prepara de uma maneira diferente ou não? É mais ou menos o mesmo ritual, assim, de aquecimento, de ensaio? Ah, sim. Essa questão de preparação, da preparação para as apresentações, basicamente, assim, eu vejo, assim, né, ao meu ver, que hoje sou professora também, sou coach vocal, inclusive, formada pelo Centro de Estudos da Voz, com a Mara Belal, que é sumidade em voz no Brasil e fora. E eu me formei lá e aí lá a gente entende que a voz, ela precisa ter um preparo. Básico assim, se a gente ouvir alguém falar que eu não canto, eu não aqueço, eu só acordo, tomo uma água e canto. Essa pessoa, tipo, ela está fazendo do jeito errado, assim. Porque isso pode até que hoje ela consiga fazer por um determinado tempo, mas depois isso vai acontecer uma série de coisas que podem trazer prejuízos mesmo vocais, sabe? Essa pessoa pode começar a ter uma perda, né, da extensão vocal dela. Enfim, pode ter vários problemas aí, que aí não cabe a mim, né? Cabe aos profissionais da saúde da voz falarem sobre, né? Otorrino e fonoaudiólogos. Mas o que a gente entende é que é um instrumento frágil e que precisa de um preparo, sim. E esse preparo, ele passa por respiração, né? Então, precisa... Por exemplo, se eu vou chegar num lugar que eu vou cantar, eu preciso chegar uma hora antes, assim, para eu me concentrar, ainda mais nessa vida agitada que a gente vive, onde a gente pega, mesmo que o trânsito de São Paulo, né? Vou falar assim, a gente fica com uma respiração mais ofegante, fica de um jeito mais agitado, então precisa ter todo um preparo para voltar essa respiração, para ela ficar mais calma, mais suave, e aí começar a ganhar um pouco mais desse rendimento de aporte fisiológico mesmo. A gente está pensando em expansão da caixa torácica, tudo isso para cantar. Então, alguns exercícios que também não podem ser muito longos, uma preparação de 20 minutos, 25, porque depois você vai cantar muito, Senão não pode você começa cansada. cansar nessa preparação. Então, não, é só para você acordar tudo e falar, ok, tô pronto para cantar. Hidratação sempre. Eu ia perguntar na vida. isso. Eu conheço a professora Mara Belal. Ah, que legal. Ela foi minha fonoaudióloga nos últimos 30 anos, né? Uau. E aí, uma das coisas que mais marcou nos anos 90, quando eu comecei a encontrá-la, e não a vejo faz tempo agora, era: Paulo, você tem que tomar água. Muita água o tempo todo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E era engraçado porque era uma mudança de hábito, né? Então, meus amigos ou os outros profissionais que trabalhavam em rádio, por exemplo, achavam estranho que eu andava com uma garrafa d'água quando não era comum você ter garrafas de água. A outra coisa era de eu tomar água sem gelo. Mesmo nos dias quentes, acostumado eu comecei a ter a aflição de tomar água gelada. Eu queria perguntar para você que tem um instrumento profissional de voz para cantar, qual é o seu nível de preocupação com a temperatura do ar-condicionado aqui do nosso teatro, com a poluição num dia seco que pode incomodar e obviamente que você também está tomando a sua aguinha aqui. Isso. Então, essa preocupação, ela é o tempo todo mesmo. Então, assim, existe uma coisa diária que eu faço, que é a lavagem nasal, assim, não tem como você viver da voz e não lavar o nariz. Morando em São Paulo, não tem como. Assim. Lavagem jogando água pela esquerda, saindo pela direita, pela direita, que muita gente tem aflição. Né? Exatamente. Não, mas como vai fazer isso? Não, isso é para limpar, para manter saudável. Exatamente. Essa limpeza, né, nasal precisa ser feita quase que diariamente. E muita hidratação. Então, por exemplo, agora a gente está num ar-condicionado, mas eu trouxe o meu nebulizador, então, na volta lá para voltar para ir para o meu compromisso, eu vou hidratando, nebulizando. Eu não deixo de estar num ambiente com ar-condicionado por causa da voz, porque eu tenho toda uma preparação. E você tem uma vida também, né? Senão você não vai conseguir entrar. Não vou entrar aqui. Não vou entrar no hospital, num shopping center, numa sala de cinema, algum lugar com a temperatura controlada. Né? Exatamente. Então não é também essa coisa toda. Porém, existe um lugar onde a gente se preocupa. Tipo, eu vou cantar hoje, vou cantar semana que vem também, numa apresentação pública. E eu preciso estar com a minha voz ok, entendeu? Então eu não quero, além de tudo, ainda dou bastante aula, então eu gasto a minha voz, vamos dizer assim. Então eu tenho todo esse cuidado mesmo
diariamente. Mas não deixo de viver, então estou aqui no ar-condicionado, eu amo ar-condicionado, eu prefiro ar-condicionado do que passar calor, mas não durmo com ar-condicionado, não durmo com ventilador, sabe? Tento deixar um outro jeito, assim, para não correr risco de ficar com ressecamento da mucosa, né? Porque o vento, ele resseca, né? Resseca dentro do nariz, aí resseca a prega vocal, e aí a gente tem um grande problema. Para o cantor lírico, principalmente, precisa estar tudo muito emoliente, tudo muito disponível para flexibilizar bastante e cantar notas agudas e muito graves. E como você faz quando vai cantar uma obra que você nunca cantou? Você tem, não sei se você vai chamar de estudo, de ensaio, e se tem também a possibilidade para os cantores líricos de trabalhar com peças decoradas, em que você nem precise ler a partitura ou a letra, porque você já está tão confiante naquela execução que você consegue reproduzir sem precisar acompanhar um guia. Exatamente. Existe esse processo anteriormente, porque a música erudita, ela serve primeiro a ópera, vamos falar da ópera, né, que a gente canta de cor, mas existe um processo anterior a esse. Primeiro da vida inteira, dessa construção de entendimento musical para chegar até ali. E aí, quando você pega e se depara com um personagem, ele tá... É como se a gente pensasse assim, por exemplo, os atores, eles têm o texto escrito, né, e esse texto eles precisam decorar. Só que eles colocam a melodia da entonação das palavras que eles querem. Então, eles vão falar, hoje o dia foi lindo. Então, tem uma melodia aqui enquanto eu falo. Tem uma adaptação, né? Isso. Então, lá não está escrito essa melodia para eles, né? Eles que colocam isso. Já a gente tem essa melodia das palavras escritas pelos compositores. Tudo está determinado para você. Então. Exatamente, tudo. E a música é o mais importante. Diferente do teatro musical, que eu vejo que você tem entrevistado pessoas também do teatro, o teatro musical, a palavra é mais importante. Então, é primeiro teatro, né? Ou seja, a gente precisa de um ator, cantor. E no canto lírico, na ópera, nessa expressividade de plena, né, de texto, música, a gente precisa de, primeiro, um preparo musical, para depois, vocal também, para depois o personagem. E é por isso que às vezes as pessoas talvez não entendam, né? Por que é que o texto está dado assim? Se eu não falo, na vida real eu não falo assim. Porque na verdade alguém escreveu, né? Alguém compôs e a música está acompanhando a voz para que ela seja executada, né? Como você falou, você tem um guia. Você não interpreta do seu jeito. E nem sempre ela gosta também, né? Acho que às vezes você deve pensar, porque tá assim ficaria bem melhor, né? E o caso inverso era o ator ele tem um texto e aí espera-se dele que ele interprete de um jeito singular, próprio dele, que é só dele, que vai fazer aquele texto ficar melhor, né? Exatamente. E aquele texto, e criar melodia mesmo, que é o que a gente chama de melopeia. A palavra, ela tem uma melodia, né, por si só. Então, agora a gente está falando aqui, tem essa tarirarira, entendeu? Tem essa melodia nas palavras. Então, o ator, ele brinca com isso, ele sozinho. Nós interpretamos sim, temos que ter esse cuidado e para nós precisa ser uma interpretação única também. Porém, a gente tem a guia, que é a música. Então, a música guia tudo, entende? Essa melodia está sendo conduzida, inclusive, o principal condutor de uma ópera é o maestro. Então, tudo gira em torno do que o maestro vai querer, entendeu? E aí você tem um trabalho complexo que é ensaiar sozinha e depois ensaiar com a orquestra. Para ver se estão todos seguindo para o mesmo lado, né? Exatamente, é o primeiro ensaio, que a gente chama de ensaio à italiana, que é esse ensaio, ele é feito com as partituras, o maestro e muitas das vezes a orquestra. Antes disso, o maestro faz com o piano. Depois ele está sempre assim nas cenas, né? Ou vendo com o piano a gente montando as cenas e tal, e depois ele vem com a orquestra. E aí a orquestra ele conduz como ele vai querer. Então esse ensaio é um dos ensaios que, assim, eu já vi outras entrevistas de cantores líricos falando e me identifiquei, que é um dos mais difíceis, assim, que é onde a gente fica todo mundo nervoso. Porque, poxa, você tá com a partitura, você precisa olhar para o maestro, saber o que ele está querendo. Se você errar, não tem o que falar.
Porque quando você está fazendo de cor, né, de memória, você pode até, de repente, cometer algum deslize, acontecer. Lá não, você está com a partitura, está com o maestro, está com a orquestra na mão do maestro, então tem que ser tudo perfeito. Então existe uma cobrança bem grande no ensaio à italiana, que a gente fala, né? Reunidos, né? É. Jaiana Paiva, ela é cantora lírica, é professora de canto, é profissional desta área e está esclarecendo para a gente algumas coisas que não são tão comuns no dia a dia, né? A gente está numa escola, num teatro, num ambiente de aprendizado, de educação, né? Você contou um pouquinho da tua trajetória, teve a formação acadêmica voltada, né, ao canto e está na área lírica, vou chamar de área, por quê? Porque eu imagino que cantores líricos consigam cantar música popular também. Já imagino que os cantores da música popular não consigam fazer esse caminho de mão inversa, porque é um outro tipo de música. Você tem experiências cantando com bandas, com conjuntos de música popular em diferentes estilos aí? Sim, hoje, inclusive, assim, nos últimos 3 anos, eu desenvolvo um projeto junto, em parceria com meu esposo, que ele é músico popular, então ele é multi-instrumentista, mas o instrumento principal dele é a parte de sopros, né? Então ele toca flauta, saxofone, clarineta, mas também ele toca muito bem piano, por sua formação, história de vida, o piano entrou na formação dele. Então a gente tem um duo onde a gente experimenta o nosso som juntos, porque ele não toca música erudita, né? Ele não tem essa formação do piano erudito, onde tem que ficar lendo toda a partitura e tudo aquilo. Ele improvisa bastante e eu vou para esse olhar da música popular, mas tentando buscar no meu som uma referência também, porque, por exemplo, uma coisa que para mim seria muito difícil, por exemplo, seria cantar uma coisa mais rítmica, sabe? Rítmica no sentido um samba, até um hip hop ou rap, funk talvez também. Eu tenho essa dificuldade na minha formação, porque pra gente, cantor lírico, o importante a gente tem a parte rítmica, óbvio, mas não é igual com esse swing, com esse gingado que a música popular tem. Então isso não me foi... não é natural para você. Isso não é natural e não me foi... Eu não busquei isso para estudar também, né? Porque exige muito estudo, inclusive. E existe um lugar natural, mas exige estudo quando a gente quer olhar para esse repertório. Então a gente faz hoje músicas mais brasileiras, então a gente vai para um repertório um pouco mais de canções brasileiras. Ali a gente faz Pixinguinha, Cartola, sabe? Coloca uma coisa... Você chega até uma bossa nova, de repente? Bossa nova. Só que aí a mudança técnica é gritante, assim. Então, existe um lugar que eu tive que experimentar, buscar e até tentar aprender um caminho novo de canto. Olha que loucura. Porque é isso como você disse. A gente imagina que o cantor lírico, ele pode sim se voltar para a música popular, mas não é tão fácil assim, entende? Porque a gente tem um instrumento expandido e a gente precisa reduzir, pensando nesse advento que é o microfone, pensando nessa comunicação menor que precisa ser feita para cantar a bossa, por exemplo. Juliana, que é da primeira coisa que ela falou, né? A diferença do lírico, ele é acústico, né? Ele não tá plugado em nenhuma tomada, amplificador, microfone. É uma tradição que permanece até hoje. E você... Nossa, a voz dela é muito boa, ela começa a falar meio assim. Tem um som muito bom. Mas o que eu fiquei imaginando aqui enquanto você falava, né, dessa possível transição entre gêneros musicais, é que também na sua carreira você está executando muitas vezes apresentações escritas há centenas de anos por um alemão, por um italiano, por um francês, sem necessariamente falar os idiomas, né? Você está cantando em outra língua, mas eventualmente você não é nem que você não tenha fluência, é que nem quem fala esse idioma falaria o idioma do jeito cantado que a peça prevê, que a obra prevê, né? Que tenha que ser executado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como é cantar, né, em outros idiomas e se existe um panorama de composições atuais de música lírica brasileira para cantar em português. Certo.
esse trabalho da dicção e fonética, né, que foi exatamente onde eu me deparei na universidade, porque é uma facilidade para o cantor. Então, você aprende os fonemas, você aprende como executar cada fonema nas línguas principais. Então, alemão, francês, espanhol, inglês britânico, né, basicamente, e é isso, e português, se eu não me engano. Se eu não estou esquecendo nenhum. Eu não ouvi o italiano. Italiano. É que o italiano, para mim, eu não tenho mais dificuldade de cantar italiano. Então eu falei as que eu tenho mais dificuldade. Eu fiquei pensando, nessun dorma. Nessun dorma. Sim, a dicção do italiano é uma das mais, assim, tranquilas de fazer, porque a gente tem pouquíssimas vogais. A gente tem 7 vogais. A, E, I, O, U, E e O. Só. Por exemplo, no português a gente tem né? Também. No francês, então, tem U. Só E tem uns 7 E's, assim. Então, tem essa dificuldade, porém, o trabalho, ele se torna um pouco mais árduo, assim. Mais árduo. Primeiro que, no começo, era mais difícil. Claro, hoje eu já bato o olho e já consigo identificar melhor os fonemas. Mas tudo parte em relação do texto. Qual a relação com o texto? Então, por isso que existe essa dificuldade, igual quando a gente, não sei se vocês já viram algum cantor, até lírico, cantando em português, ou um cantor cantando em português que seja gringo, estrangeiro. Fica esquisito. É a mesma coisa a gente vai cantar pro nativo, ele vai falar, peraí, isso aí não tá chegando bem, essa palavra. Então existe esse preciosismo nosso para falar bem perfeitamente, cantar bem perfeitamente esses fonemas, juntamente com a tradução do texto. Então, por mais que eu não seja fluente mesmo no idioma, eu preciso me aprofundar naquele texto. E também na parte gramatical um pouco, sabe? Porque eu preciso entender o que é conjunção, o que é adjetivo, o que é... para também aquilo ir entrando em mim, aquela tradução ir entrando em mim, e eu não falar um conjuntivo ou alguma coisa dando uma intenção que não era para dar, entendeu? Mesmo estando escrito, eu posso, de repente, fazer um som um pouco mais forte num fonema que não deveria ser forte, entendeu? Então, existe esse trabalho de lapidação árdua dos fonemas, né, das diversas línguas que a gente canta. Agora, complementando sobre o canto, a música brasileira, a gente tem vários compositores aí que vieram, né, do século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, muito fortes, assim, com textos em português, mas com uma grande influência ainda da música tipo europeia. Carlos Gomes, tipo Villa-Lobos. Carlos Gomes, Villa-Lobos, Padre José Maurício, que veio ali na época do café aqui do Brasil, que é um barroco tardio para o Brasil. A gente estava ainda no barroco, sabe? Século XVIII, finalzinho do século XVIII. Então, a gente tem esses compositores que tinham grandes influências europeias, e aí a gente tem sim vários compositores hoje. Inclusive, há um ano mais ou menos eu cantei uma peça de um compositor brasileiro contemporâneo, que é o Eduardo Frigatti. Ele é brasileiro e ele compôs em português, então a gente fez uma obra em português dele, e vários outros compositores. Tem vários outros compositores hoje, eu não consigo lembrar agora, mas basicamente a gente sempre está revisitando Valdemar Henrique, que é um compositor que vai para as canções folclóricas ali da região de Belém do Pará. Então, assim, o cantor lírico que valoriza a música brasileira, que no meu caso, assim, eu gosto muito da música brasileira, e eu acho que a música brasileira faz a gente cantar aquilo que é de verdade nosso, assim, sabe? Porque a música europeia, ela existe uma série de regrinhas para você seguir, e a música brasileira não. Por mais que tenha ali, claro, você tem que saber cantar, colocar a voz ali, mas você pode se apropriar daquilo e fazer como você bem entender, porque é o seu idioma, é a sua música. Né? Então a gente está nessa busca, inclusive eu e meu esposo, nesse projeto, mas também juntando com a música erudita, sabe? Trazendo essa abordagem do canto lírico dentro da música brasileira. Então, fazendo novas roupagens na parte musical, mas a expressividade está dentro do canto lírico. Quando a gente olha para esses compositores, né? Vila, que é o Villani Cortes, está vivo ainda, um compositor brasileiro maravilhoso. Camargo Guarnieri. Então a gente tem um projeto que a gente busca também no som do Josemir Melo, que é meu esposo,
transcrevendo essas músicas para a música popular, sabe? A gente faz isso. E aí a gente pode, sim, brincar com esse repertório, porque é nosso, entende? A gente não precisa ficar também olhando muito para a Europa e falando, é esse jeito de fazer a música. Vou agradar fazendo só dessa forma, né? Entendeu? Quando você falou no começo da entrevista que você é professora de pessoas que querem cantar por hobby ou cantores profissionais que querem se aperfeiçoar cantando músicas em português ou não. Como que é esse seu trabalho também como professora? Isso, eu tenho todo tipo de aluno. Eu tenho aqueles que querem se aperfeiçoar para serem cantores melhores, profissionais, e que também aqueles que querem entrar, né, no ensino formal da música, porque assim, o professor de canto, ele tem um papel que assim, é um papel dentro ele exerce um papel dentro de várias outras funções dentro da música. Então, se eu tenho um aluno que quer estudar música e ele quer ser um profissional, só fazer aula de canto não vai resolver o problema dele. Porque assim como não resolveu o meu problema quando eu estudava canto, eu precisei ir para a universidade, eu precisei buscar conhecimento a mais, né? E em outros campos da música, né? Não ficar só no canto. Mas tem mercado? Para quem está nessa situação que você mencionou, de pensar numa carreira profissional de canto lírico, independente da idade, você tem hoje espaço para absorver essas pessoas formadas, bem formadas? Então, ou muita gente tem que sair do Brasil, por exemplo? Tem que geralmente assim, depende de como a pessoa quer traçar a carreira dela, a história de vida dela, né? Mas basicamente precisa fazer parte desses conservatórios ou desses lugares onde puxa o melhor dessa pessoa, né, para que ela consiga ter todas as frentes da música ali disponíveis para ela atuar. Mas depois dela formada, vai muito desse planejamento de carreira mesmo, sabe? E esse planejamento de carreira pode ser sim no Brasil, mas aí a gente enfrenta diversas dificuldades, né? Uma delas é o número de teatros para se apresentar, o número de audições que acontecem que são reduzidas, mas também tem o caminho dos corais, tem alguns coros que são coros estáveis, né? Corpos estáveis, que aí a gente pode entrar como sim, cantor, contratados, fazer isso, contratados. Mas eu vejo que para o jovem hoje a melhor coisa é sair do Brasil, assim. E tem gente que, enfim, começa cantando na igreja, gente começa cantando na escola, gente que começa cantando no chuveiro, gente que vai se descobrir cantor depois de um pouco mais velho e que não necessariamente precisa ser profissional para ter uma aula, melhorar seu canto, a sua experiência. Eu entrei na resposta que você estava dando para a Juliana sobre o perfil das pessoas que buscam aulas de canto, né? Exatamente. Os meus alunos, hoje, em sua maioria, são de pessoas que não sabem cantar, ou que não sabiam cantar, e hoje elas sabem, né? Porque eu ajudo eles a isso. De cantores do zero, tenho alunos de cantores do zero, tenho alunos que já tinha ali um projeto, já tocava um pouquinho de violão, já cantava, já tinha umas composições, também tenho esse perfil. E todos eles, eu tento extrair deles aquilo que é melhor, que é o melhor deles mesmo, sabe? Porque não dá pra gente tentar hoje, principalmente esse professor que dá aula particular, que é um ensino que a gente fala, ele não entra dentro de uma forma de algo formal, não é um ensino formal, né? Então vai muito dentro dessa, eu olho e pesquiso quem está diante de mim e a partir disso eu tiro as minhas ferramentas para ajudar essa pessoa, conduzir ela para se expressar melhor, pegar o que ela tem de melhor mesmo, para ela tirar aquilo e ter um gostinho de cantar e de ser um artista também, sabe? Porque tem muitos deles que são, tem outras profissões, nada a ver, assim, mas que nos nossos recitais de alunos acabam, sabe, se deliciando ali, de fazer uma música, de se entregar, de se expressar bem. Então, eu tenho o maior orgulho dos meus alunos. Eu tô pensando na Jaiana entrando num karaokê, assim, sabe?
olhando as pessoas, indo a um espetáculo, um show de música, olhando uma banda no palco e avaliando. Ih, desafinou essa parte. Ih, esse aí... Que eu fui comprar esse ingresso acelerou. Aqui, pelo amor de Deus, dá Você meu cartão de aulas como aqui. é o seu trabalho, né? E como a sua formação é técnica, né? E é o seu dia a dia, você tem essa relação ainda de lazer e de prazer com a música, ou você se pega analisando, tá cantando assim, tá cantando assado, não aqueceu a voz desse aí hoje? Sim, é complicado, assim, pra mim. Eu realmente, eu vivo isso, então eu tô sempre o tempo todo ali, né, ouvindo vozes e pesquisando. Então, quando eu vou realmente a esses lugares, até, sei lá, vou visitar algum show ou alguma igreja, não sei, eu fico realmente analisando. É difícil pra mim curtir mesmo uma coisa assim, sabe? É bem difícil, mas também não fico assim, vou lá e vou falar pra pessoa, nem nada. Eu fico na minha, entendeu? Senhora, olha, deixa eu te avisar uma coisa. Quando você começar, muda o seu jeito. Respira. Tava te olhando ali à distância. Sim. Mas assim, o que eu vejo, assim, pra mim é uma tortura, assim. Já fui algumas vezes e nunca mais quis ir. Realmente, karaokê é uma coisa que pra mim é torturante, assim. Torturante. Não, e porque as pessoas acham que elas estão arrasando, né? Que elas estão, né? E aí tem os amigos que ficam lá, nossa! Sim, porque primeiro também tem a coisa do volume, sabe? Eu não gosto de estar num ambiente muito ruidoso, nossa, onde eu tenho que... karaokê é o puro ruído. É muito ruim. Aí eu tenho que conversar e, nossa, eu não gosto, assim. Tipo, aí eu fico ouvindo aquela coisa... Não, ou o contrário, as pessoas cantam, por favor, nossa, dá um... imagina! E antes que a gente chegue aqui ao final do nosso papo, eu queria te perguntar uma coisa que a gente percebe em vários profissionais da área artística e que é lamentável que aconteça ainda em pleno 2024, né? Você sente ou sentiu em momentos da tua trajetória o preconceito com relação à atividade? Do tipo, a pessoa fala assim, legal, você canta, tá, mas você trabalha com o quê? A gente ouviu isso de maestro, ouviu isso de bailarina, ouviu isso de vários, de roteirista de cinema, em que a pessoa que não é do meio ou não entende a arte como trabalho, como carreira, como meio de vida, né? E por talvez só consumir a arte como uma diversão, um entretenimento, pensa que, puxa, essa pessoa, isso é o hobby, trabalho né? dela, sem saber quantas horas e anos de dedicação você teve para conseguir, quantas horas você tem que praticar, os cuidados que você tem que tomar para manter o seu nível de proficiência, né, na execução dos seus espetáculos. Você passou por coisas assim também, em que cantar não parece um trabalho? Sim, isso começa lá de trás, isso começa dentro da minha casa, né? Com meu pai, assim. Eu amo meu pai hoje, ressignifiquei a minha história, mas não existia apoio, suporte algum. O que você vai fazer? Imagina, isso não é trabalho, isso é coisa de vagabundo. Porque é um pouco da cultura mesmo, né? Da época, acho que da visão dessas pessoas mais antigas, de olhar e falar, não, isso não é trabalho. Não dá dinheiro. Não né? dá dinheiro, porque não dá dinheiro, Ou exatamente. artista é boemia. E não, né? Não mesmo, porque o artista, por mais que seja aquele artista de bar que toca e tal, ele precisa estar estudando sempre, sabe? Se a gente olha um bom profissional, se você pode perguntar, ele vai estar sempre estudando e sempre buscando. E realmente não é um trabalho que a gente vai ficar rico com isso, sabe? Mas existe um lugar anterior a esse de pensar em como isso pode me dar um retorno financeiro. Então, todas as vezes que eu fui questionada ou sofri esse tipo de preconceito, às vezes ataque, isso nunca me abalou. Você sempre me falou assim, não, eu não quero ouvir isso, porque é como se tivesse algo dentro de mim que falasse assim, não, você precisa continuar, sabe? Você precisa continuar porque é isso que você sabe fazer, não existe outra coisa, não existe outra possibilidade, entendeu? E levar pessoas a fazerem isso também é uma coisa que me deixa cheia de motivação, vontade, alegria. E realmente, assim, nossa, o que mais tem, assim, por exemplo, até hoje, sei lá, eu entro num Uber, aí o Uber, o que você faz? Eu sou cantora lírica. Mas como é que você ganha dinheiro? Ou então, assim, você faz alguma outra coisa, vocês têm outra profissão? Já aconteceu assim, de perguntar pra mim e pro meu esposo, mas vocês têm outra profissão? Como assim? A pessoa não faz ideia mesmo, sabe? E aí a gente não tem que ficar revoltado, porque não adianta. Mas, assim, tenta explicar, esclarecer. Olha, é uma profissão que sim, existe, a gente vive dela. Claro que a gente não tá rico, mas a gente vive dela, sabe? E a gente
tem e o que é ser rico, né? Então depende de a qual é essa realização, visão. né? A realização Exatamente. é outro patamar, né? Mas é muito legal ter o teu depoimento aqui, porque outras pessoas também podem se deparar, né, com esses dilemas de como é que eu explico, ou como é que eu refuto alguém que não compreende a minha vocação, né? E que a minha vocação é um trabalho, tem dedicação, etc. e tais, né? É pensar mesmo, primeiro nessa coisa do rentável. Claro, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter os nossos recursos, mas pensar assim, é uma coisa que eu penso muito, assim, que eu não sei se isso pode ajudar real, mas o que é ser rico de verdade, sabe? Você tem qualidade de vida, você consegue dormir bem, você faz aquilo com amor, você gosta daquilo, isso te motiva todos os dias. Como que é? Entende? Então, a partir disso, você é rico, você tem tudo, entende? Porque se você tem isso, se isso para você é uma coisa que importa, né? Você ter sua paz, você estimular outras pessoas e viver da arte e estar num palco, se expressar. Para isso, assim, não tem dinheiro que pague isso, entende? Tipo, esse lugar que a gente tá de frente de um público e tem um silêncio, sabe? O silêncio antes das palmas. Isso, assim, para mim, não tem outro lugar que eu não queira estar, assim, sabe? E pertencer, e mesmo que isso não seja super rentável, e mesmo que isso não seja a carreira mais legal que talvez o meu pai achava que eu tinha que ter, entendeu? Porque era essa carreira que eu tinha que ter. Hoje ele entende, mas, assim, ao mesmo tempo eu sei que ainda eu preciso, ele entende, mas ele sabe, ele não tem aquela coisa de falar, uau, você faz Imaginamos, isso. né? Mas assim, eu ressignifico isso real, porque é sobre isso, é sobre a minha história de vida, então ela faz parte também, sabe? Ter tido esses obstáculos lá no começo, fizeram ser quem eu sou hoje, assim, então eu sou super feliz com tudo, com toda a minha história de vida em relação a isso e a tudo que eu já vivi. Obrigado pelo depoimento. Acho que a gente fecha com chave de ouro, Nossa, assim, né? né? Eu fiquei até emocionada. Foi muito autêntico. Obrigada. Jaiana, obrigado pela participação com a gente. Voltamos no próximo programa. Voltamos no próximo programa. Beijo. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Scene Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.